Bom, beleza. Hoje, quinta-feira, 17h40. Bora ver como é que fechou o mercado aí. Antes disso, só lembrando que hoje tem essa live do Ogro com o André às 7 horas. Ou, do Ogro com o Palex às 7 horas. Boto fé que eles vão passar um conteúdo muito, muito bom aí. Recomendo fortemente todo mundo assistir. A SP hoje ele fechou. Ele chegou a cair quase 2% durante o intraday, chegou a perder ali a M50, mas fechou acima dela, né? Fechou com 0,86 de queda, fechou um candlezinho aqui levemente vendedor, mas ainda segurando na M50 e abaixo da 20. Um dos pontos que eu estava até observando mais cedo é que desde quando começou a correção, desde quando o preço começou a subir, o preço não ficou mais do que 4 dias, mais do que uma semana, trabalhando abaixo da M200, da M20. Então aqui ele formou o pivô bem na M20, rompeu, deu drive para a primeira subida, né? Depois ele continua subindo. Mas a gente pode observar aqui que a gente não tem dias de queda abaixo da M20 por muito tempo. A gente tem aqui, ó, um candle de queda já volta para cima, um, dois, já volta. Todos os candles suportados pela 20. E agora o preço trabalhando abaixo da 20. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 dias de queda abaixo da 20 e 3 dias de alta também abaixo da 20. Então, é uma zona aqui ainda de indefinição, de qualquer forma, mas a média de 20 períodos já está virando para baixo. Tá? Ela já está ficando flat aqui para virar para baixo. Vamos ver se vai realmente romper essa região aí para ir buscar alvos. Se a gente consegue fazer um fechamento abaixo desse último fundo aqui, a gente esquece essa bandeirinha que estava desenhada aqui e a gente vai ter um pivô. A gente vai ter um pivô, correção, para vir buscar alvos nessa região aqui da região de topos anteriores. Beleza? Então é isso. A live, SP500, o restante do mercado tudo normal, sem grandes variações ou sem grandes destaques hoje. Bom, dólar, vamos lá. O dólar, o movimento inicial dele, ele parecia bastante que ele ia tentar armar um pivô de baixa já bem maior, já no início do dia. Só que esse pivô não é confirmado, tá? Esse pivô não é confirmado e ele entra aqui nessa lateralização. A gente tem tanto essa linha de tendência passando aqui, quanto a 200 servindo como uma linha de tendência também. Se eu puxar aqui um LTA, ó, nesses fundos aqui, a gente vai ver que ele forma um triângulo assimétrico, forma algo parecido com uma cunha e depois rompe para baixo, certo? Mas a M200 faz esse trabalho perfeitamente de linha de tendência dinâmica, né? Uma linha móvel. Então o preço vem respeitando ela e ele toca lá na região de topo novamente, vem caindo e rompe. Aqui a gente ainda não tem nada, porque o rompimento foi muito fraco, deixou muita sombra, no horário também um pouco ruim, perto do meio-dia. Ele volta com um candle bem forte e deixa esse candle vendedor aqui que dá a possibilidade de entrada para buscar o primeiro alvo, certo? Por que que eu projetei isso daqui? Porque como era uma figura, e não era uma figura muito grande, era uma figura normal, padrãozinho, a gente não tinha um pivô, e o preço veio nessa região, fez pullback e voltou, era muito fácil, muito tranquilo do preço vir buscar primeiro e segundo alvo aqui. E é isso que ele faz, ele dá a entrada aqui, stop. E o candle também toca na M20. Então a gente tem um toque na M20, um teste nessa resistência anterior dos fundos e a 200 inclinando para baixo
sendo rompida. Então a gente tem uma zona de contexto bem bacana. A média de 50, você pode ver que depois ela quebra aqui, porque o dólar inicia uma tendência de baixa, mas ela ainda está subindo por conta do gap. Tá? A gente vê aqui nos 15 minutos, ó, que a média de 20 quebra às 13h45, ou a média de 50 quebra às 13h45. Então, é essa quebra aqui. Tá? Então, o dólar dá essa entrada aqui, saída no primeiro alvo, ou no segundo, caso fosse segurar o trade, né? Fazer um trade mais longo, segurar o preço caso ele volte. Depois ele bate na 200, faz esse candle de baixo aqui, mas ele não é muito interessante para a gente vender, porque a média de 8 já está subindo. Ó. Então, no time frame curto, o preço já está subindo. E é o que ele faz, ele vem, dá a venda, ele não stop essa venda, tá? Ele não stop essa venda. Caso entrasse aqui, com stop técnico aqui em cima, não teria sido stopado, tá? Teria passado um baita de um calor aqui na consolidação, mas depois o preço ia andar, certo? E depois, quando ele entra nesse canal de baixo, que o preço vem batendo e descendo, é um pouquinho mais complicado a gente falar de vendas, porque todos teriam que ter um stop técnico. Por exemplo, a gente poderia vender aqui, com alvo em 10 pontos. Só que onde que estaria o stop dessa venda aqui, considerando que a M20 está lá em cima? Teria que estar pelo menos aqui, em 17 pontos. Se a gente coloca o stop neste candlezinho aqui, a gente tem uma probabilidade grande de ser violinado, apesar da 8 aqui estar vindo conduzindo o preço e dizendo que o preço vai cair, existe uma possibilidade grande aqui de tomar um violino, por isso daqui não ser um topo para a gente vender. Tá? Era um micro topinho, né? Mas não era um topo muito claro. E se ele tivesse dado um padrão mais bonito nessa região aqui, aí sim abriria uma boa venda. Ah, dava para ter vendido aqui, mas é a situação. Padrões não tão bonitos, né? A gente tem alvos lá embaixo, e aí era usar o stop técnico e conduzir o trade muito bem para pegar esses pontos. Ele fecha aqui próximo do... Vou até tirar essa daqui. Ele fecha aqui próximo do segundo alvo e já vai encerrando o dia. A gente tem um terceiro alvo lá embaixo, mas fica para amanhã. Ou não, né? Caso o preço resolva corrigir. Então, no dólar, ele deu uma boa oportunidade de entrada, fora aqui da lateralização já. E dentro dessa queda aqui, dependendo de onde fosse a entrada, daria também. Aqui no final do dia, talvez, pela M50, mas é a mesma situação. Tem um certo risco. Apesar do dia ser de tendência, teria que conduzir bem para aproveitar 100% do movimento. Aqui, por exemplo, teria um stop de 5 pontos para um alvo de 12, 13. Então é mais questão de ficar um pouco atento e esperar o preço corrigir até as médias e saber os alvos que tem lá embaixo. E o índice fez um movimento bem bonitinho hoje. Não quis enganar ninguém. Ele abre numa quase lateralização aqui. Aqui no início do dia, a gente tem uma possibilidade de trade com este pivôzinho aqui. Tá? A gente tem um pivôzinho aqui, neste fundo. Ó. Aí. Esse topinho aqui, com essa correção, quando ele perde aqui, a gente tem alvos para baixo. Então a gente poderia entrar aqui, stop de 170 pontos, primeiro alvo de 64, segundo alvo de 170 pontos também. Então era um trade que às vezes não valeria a pena, tá? Então ele cumpre os alvos aqui, lateraliza e depois vai romper toda essa lateralização. E no início do dia, como a gente não tem um pivô claro, a gente projeta o espelhamento da lateralização. Aqui ele faz um candle de força de entrada, candle de pré-rompimento. Ele dá um gift, ainda abaixo aqui. Dá um candle que não rompe também, mas o segundo rompe.
faz pullback e dá uma entrada bem melhor. Então a melhor entrada seria aqui, neste candle. Porém, se a gente puxa os alvos desse movimento aqui, a gente vai ver que o primeiro alvo estava bem pertinho, ó. Então a gente teria uma entrada aqui com o primeiro alvo já a 130 pontos e a segunda em 300 pontos, certo? E a segunda, aí no segundo alvo ele deu uma lateralizadinha aqui também. Beleza. A partir do momento que ele faz essa consolidação aqui, a gente pode desenhar uma bandeira ou um retângulozinho aqui, que é uma região de consolidação, ou a gente pode simplesmente pegar esse fibo que estava aqui, considerando que ele bateu no segundo alvo e começa a corrigir, e a gente puxa ele para cá. Ó. E aí o que acontece? A própria linha de retração do 38 vira o caixote, certo? O próprio fibo vira um caixotinho, vira uma consolidação, que é o fractal desse primeiro movimento aqui para cima. Então, enquanto estava aqui, a gente não tinha nada, a gente sabia que estava lateralizado, estava dentro de uma correção. Aí ele rompe. Opa. Ele rompe. Dá a segunda entrada aqui, stop aqui embaixo, e a gente tem alvos lá em cima. Caso tivesse achando esse pivô muito grande, corrigiu só no primeiro, a gente teria também o terceiro alvo da consolidação lá atrás, ó, que daria exatamente aqui na 200. Deixa eu puxar um fio um pouquinho maior e deixar o topo e o fundo azul. Pronto, as linhas azuis aqui é o topo e fundo que eu estou projetando, e aqui o terceiro alvo. Tá? Então a gente teve a entrada aqui, a entrada pré-rompimento na barra, né? E a segunda entrada quando ele rompe esse topinho aqui, ele vai até o primeiro alvo, dá uma seguradinha, já rompe. Quando ele rompe o terceiro alvo, a gente pode projetar essa bandeirona, a gente projeta o próximo topo, né? E a gente teria como alvo aqui em cima. Então a gente poderia ter pego aqui um trade de até 500 pontos. Caso tenha segurado depois que o movimento passa e acho que não vai ter dia suficiente para ir no segundo alvo, mas daria para tirar aqui no máximo do máximo aqui 700 pontos, certo? Mas que isso também ficaria um pouquinho difícil, porque teria que acertar exatamente o topo dos candles aqui, aí, ou ter entrado mais cedo. Também não sei se é interessante, já que os candles estavam bem feinhos, certo? Mas as entradas que tem no índice hoje foi essa venda curtinha, praticamente um scalp, né? Aqui no pré-rompimento dessa lateralização, no rompimento, que não era tão interessante pelos alvos curtos, ele vem, faz pullback, dá a possibilidade de entrada, alvo curto também, 300 pontos. E aí, agora, às quase 2 da tarde, ele dá o rompimento desse pivôzão, certo? Dessa lateralização aqui, e vai até o primeiro alvo e lateraliza na região do primeiro alvo. Beleza? Dia bem direcionalzinho. A gente pode ver a diferença dos candles de start para os candles de consolidação. Aqui, quando ele dá o start do movimento, é um candle de força com alto volume. Depois aqui, os candles são todos com corpos grandes. Aqui, ele começa a deixar muita sombra já. Aí aqui ele vem, busca o alvo de 100%, volta deixando sombra e aí dá outro candle de start com volume alto também, certo? E aí dá início ao movimento. Então esses candles aqui, a gente consegue ver bem a lateralização neles. E aqui no final também é o mesmo estilo de candle. Candle sem volume, candle fraco, pouquíssima volatilidade, candle de 70, 80 pontos. Então aqui a gente já não tem mais absolutamente nada depois dele bater nesse topinho aqui. Beleza? Acho que é isso. Não tem mais muita coisa. Estava pensando aqui numa entrada atrasada aqui nesse candle, mas seria muito ruim pelo contexto de alvo curto também, a possibilidade de um stop de 200 pontos para um alvo de 200 também, já não sei se faria sentido.
daria para fazer, teria dado certo, mas não sei se faria sentido. Acho que as melhores entradas realmente foram essa daqui, com alvo curto, mas a melhor do dia realmente foi essa daqui, que andou 700 pontos para cima e dava para sair no primeiro alvo com 500 pontos, certo? 500 pontinhos aí tranquilos. É isso. Não tem muita coisa a falar do índice hoje. Ele andou direcional, corrigiu, depois andou de novo. Beleza? É isso. Assistam a live do André. Deixa eu mostrar o Ibov aqui, que hoje o OBV fechou exatamente na linha de retorno aqui do canal. E o preço ele parece que não está querendo ir muito para baixo. Vamos ver se a gente engrena uma tendência de alta, porque essa bandeira amarela ainda pode ser rompida e a gente pode armar correções para mais subidas ainda, tá? A gente ainda está em tendência de baixa, a média de 20 ainda está virada para baixo, tá meio colorida aqui, indicando indefinição, né? A gente não tem uma tendência muito clara, mas por enquanto apenas correções e a gente está dentro de uma zona de lateralização bem feia por enquanto, beleza? Por enquanto pode ser um pullback dessa bandeira cinza ou pode ser ainda dentro dessa bandeira amarela. Vamos ver se o fundo vai ser perdido ou se o topo vai ser rompido. Ops. Você para cá e você para cá. Beleza. É isso. Falou e assistam a live. Falou.